Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Eu estou aqui fascinado com o livro de Ruth. Essa é a verdadeira expressão, fascinado. E nós vamos ler hoje mais um capítulo do livro de Ruth, o capítulo 3. Capítulo 3, versículos de 1 a 11, e o título do estudo é O Resgatador. Antes disso, meus 3 recadinhos, você sabe bem, estamos lendo na Bíblia do Castelo a Bíblia inteira, de maneira sistemática. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e fazemos um breve estudo sobre esse capítulo e deixamos nas nossas redes sociais, @Bíblia do Castelo. Então vá lá, leia o capítulo inteiro hoje, Ruth capítulo 3, retorne aos nossos canais, venha aos nossos canais, melhor, venha aos nossos canais digitais, ouça o estudo e se te edificar, envie para outras pessoas. Segundo recadinho, estamos lendo a Bíblia de maneira sistemática porque essa é a forma correta de ler a Escritura. Então eu te estimulo a achar um método devocional. Eu te aconselho a Bíblia 365 porque ela vai te ajudar a ler a Bíblia inteira em um ano. Você precisa ler a Bíblia de maneira sistemática. Por último, mas não menos importante, eu sempre te estimulo a entrar nas nossas redes sociais, @Bíblia do Castelo, procurar os dias que nós temos estudos bíblicos e procurar aquele que melhor se enquadra na sua agenda e vir estudar a Bíblia conosco. Vamos ler Ruth 3, de 1 a 11, o resgatador. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para ele e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que a mulher estava deitada aos seus pés. Disse-lhe ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio, pois tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade do povo sabe que és mulher virtuosa. Nós dissemos que o conceito de família no Antigo Oriente seria importante para entender o livro de Ruth. A família tinha um conceito mais amplo do que a família moderna que nós conhecemos, a unidade familiar que envolve pai, mãe, filhos. Todos que estavam debaixo da mesma casa eram considerados família, inclusive servos. E a Bíblia estabelece, né, na função da família, a figura do resgatador. O resgatador era um redentor, membro da família, parente, que vinha em resgate quando as pessoas precisavam dele. As pessoas recorriam, as pessoas da mesma linhagem do resgatador, recorriam a ele quando seus bens corriam risco, quando a sua vida corria risco. Um fato interessante, por exemplo, é quando um homem ficava viúvo sem ter descendentes, um homem, melhor dizendo, desculpe, um homem morria e a sua mulher ficava viúva sem ter descendentes, o resgatador se casava com a mulher, tinha filhos, mas o nome dos filhos era o nome da pessoa que faleceu, do viúvo, do falecido. Então veja que interessante, por quê? Porque era importante manter a linhagem. Então pense, por exemplo, que o João é casado com a Sara, e o João falece, e há na família um resgatador, que é o Pedro. O Pedro vinha, se casava com a Sara, tinha filhos com ela, mas os nomes da família seriam os nomes do João, porque o resgatador estava ali na função de manter a linhagem do João que faleceu antes de ter filhos. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram a função do resgatador. Ele podia comprar os bens de uma família que precisou vendê-los em crise. Nós vemos isso
no livro de Levítico, que diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Ele também poderia resgatar parentes em escravidão. Nós também vemos isso no livro de Levítico. Somente agora nós vemos isso no livro de Levítico, no seu capítulo 25, nos versículos 47 a 49. Diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver-se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Além disso, o resgatador poderia garantir um herdeiro a um irmão morto, foi o que eu acabei de dizer agora. Veja lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido. Veja o que eu acabei de falar com vocês, para que o nome deste não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão o nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão, e o nome da casa se chamará Israel, a casa do descalçado. Ele também poderia vingar a morte de um parente. Nós vemos isso lá em Números 35, 19 e 21. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue encontrará o homicida e o matará. E além disso, o redentor, o resgatador, tinha que tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. Nós vemos isso lá em Jeremias 32, de 6 a 25, quando Jeremias compra um campo em Anatote do seu primo Ananel. Deus é um resgatador na Escritura. Por isso ele estabelece a figura do resgatador no seio do seu povo. Ruth, ciente do parentesco que ela tem com Boaz e com Noemi, ciente do parentesco que Noemi tem com Boaz, agora é instruída pela sua sogra para ser resgatada. Ela diz logo no versículo 1, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Veja, na nossa mente do século XXI, nós tentamos romantizar essa história. Não é disso que se trata esse texto, mas da possibilidade de cuidado com a vida de Ruth. Noemi instrui Ruth a como fazer e ela obedece exatamente aquilo que a sua sogra lhe diz. A gente vê no versículo 6 assim: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Ruth se deita aos pés do Boaz, nós vemos isso no versículo 7, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Ela se deita aos pés de Boaz, ele acorda assustado e pergunta quem ela é. Veja no versículo 9, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E Ruth acha um homem íntegro. Ele promete a ela o resgate. Ele não abusa, ele não se aproveita da situação, ele não se aproveita de Ruth. Ele vai fazer o que é bom para Ruth. O que é lindo na narrativa do capítulo 3, nós já começamos a ver no capítulo 2, nós podemos ter 3 lições aqui. A primeira delas, Deus está no comando de tudo. Pense, Ruth, a moabita, estrangeira, pobre, a mulher que veio com Noemi, pobre de Moabe, ela vai ser colocada na linhagem do próprio Davi e, portanto, na linhagem do próprio Jesus. Deus está no comando de tudo
e controla absolutamente todas as coisas. Deus está trabalhando. Enquanto Ruth está exercendo sua fé, Deus está trabalhando. A segunda coisa, ele nos ensina que Ruth é uma mulher, o texto nos ensina que Ruth é uma mulher obediente. Pense um pouco. Ruth, ela aderiu à fé em Israel. Ruth não é de uma terra que existe a figura do resgatador. Isso estava na lei do povo de Israel, mas ela acredita no resgate. Ela agora parte do povo de Deus. Ela crê na lei de Deus. Como nós falamos no estudo do capítulo 1, Ruth se converteu ao Senhor e ela assume a lei de Israel no seu coração. E a terceira coisa que a gente aprende, o que é mais lindo aqui, como que isso se encaixa na história da Bíblia? Eu sempre falo que a Bíblia é uma história de criação, queda, redenção e consumação. Ruth e Noemi são mulheres pobres e elas são, do ponto de vista humano, sem esperança, mas Boaz as resgata. E o mais tremendo disso, ela será colocada na linhagem da realeza em Israel. Em outras palavras, Ruth e Noemi estão sendo redimidas, mas também Israel está sendo redimida. Por meio da redenção de Ruth e Noemi, a própria Israel está sendo redimida. Lembre-se, o livro de Ruth está logo após o livro de Juízes. Aquele terror que lemos está sendo redimido por uma moabita. Nós terminamos o livro de Juízes falando que em Israel não havia rei. E agora, em Ruth, a estrangeira, começa a nascer o reino, na redenção de Ruth e de Noemi. Ruth está apontando para o Redentor final, Jesus Cristo. Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. E o mais lindo disso, Ruth é uma estrangeira. E o que isso nos ensina? Que não importa a raça, não importa a sua origem, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, se você acredita, se você tem fé, se você coloca a sua fé no Deus de Israel, Ele te abençoa, Ele te justifica. Ruth é justificada pela sua fé. A redenção de Ruth e Noemi é mais do que a redenção de Ruth e Noemi. É a redenção da própria Israel, que começa a ver a figuração de um reino. E ela vai estar na linhagem de Davi. A redenção de Ruth e de Noemi é a redenção nossa, porque ela vai estar na linhagem do próprio Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos redimir. Eu estou emocionado, de verdade. Eu estou emocionado ao ler o livro de Ruth. Depois de ler Juízes, um livro tão árido, ver Deus agindo de forma tão linda pela mão de uma estrangeira é algo que deixa meu coração maravilhado. Que Deus te abençoe.